passado, porque eu confesso, eu era muito sedentária, eu trabalhava... Tu sabe, eu tinha uma história de trabalho que... Meu trabalho, ele é muito sacrificante, assim, fisicamente, né? E aí a gente se coloca nessa condição aí de não preparar o teu corpo também para se colocar nessa condição, né? Então, hoje eu encontro na atividade física, assim, uma coisa muito de prazer mesmo, porque não consigo ficar sem. Quando eu fico sem, me dá dor de cabeça. Começa a dar um efeito contrário, me dói as juntas. Sim. Fico com dor de cabeça, é a falta do exercício, né? Então, hoje eu não consigo ficar sem exercício. Isso, o meu principal remédio hoje é a atividade física, né? Eu preciso dela. Que bom que bom, olha só quanto ensinamento a Carla está trazendo para nós. E eu tenho uma outra pergunta para ela, que é se alguém estiver te assistindo, ou que mesmo que vai te assistir depois, em algum momento, né? O que tu diria, assim, para essa pessoa que descobriu, né, que está com câncer? 3 dicas de milhões para essas pessoas, né? Tá, a primeira e a essencial, assim, que eu me colocando no lugar da pessoa, eu diria assim, ó, tu não está sozinho. Acredita que tu não está sozinho para começo de conversa, porque a sensação que a gente tem é de abandono do universo. Aí eu volto àquela história assim que a gente briga realmente com Deus para tentar entender o porquê comigo. Não. Não perde tempo com isso, porque está pulando uma etapa que tu poderia estar fazendo coisas melhores para ti, sabe? A gente não está sozinho, tem um universo por trás, encontra sentido em alguma coisa na vida, porque eu acho que é esse o recado, sabe? Ninguém recebe um diagnóstico desse, Paty, e sai, não, tá, vou ali, vou tratar e vou vencer e deu. Não é bem assim, sabe? É tentar encontrar sentido no processo, porque o processo não é difícil, tem gente que vai com mais leveza, tem gente que não, tem gente que não consegue chegar ao fim. Eu vou te dizer assim, ó, que por ter sido paciente do SUS, no primeiro tratamento, eu vi muita gente ali que não conseguiu chegar no fim do tratamento, e não foi pelo físico. A maioria das pessoas são vencidas pelo emocional, sabe? Aí eu encontrei essas meninas jovens, sabe? Encontrei também gente de tudo que é idade. Só para te ter uma ideia, assim, que eu me lembro do processo, sabe? Que eu saía de casa de manhã cedíssimo, tá? 5:30 da manhã. Eu saía de casa chorando. Primeiro porque eu não queria levantar da cama, mas eu tinha que sair. Então, era um processo doloroso, eu saía de casa chorando, que saco, porque isso, porque eu tô com dor, porque... Quando eu chegava lá e eu olhava aquelas pessoas muito piores do que eu estava, e aí eu parava de chorar na hora. Uma coisa assim, ó, sabe criança, quando tu diz assim, deu, e toma bala aqui, a criança para de chorar na hora, era eu. Na hora, era um remédio, assim, era olhar aquela sala, assim, eu digo, gente do céu, tem gente pior que eu, então eu tô bem. Fica quieta, vai lá, fazia o tratamento e ia embora para casa. No outro dia era a mesma coisa. E assim foi durante todo o processo. Então, assim, ó, não achar que o teu processo é pior que o dos outros, não achar que é um fim da linha. E a gente acha, mesmo que não seja câncer, seja qualquer problema, né? Aquele ano de 2017, em que aconteceu aquele incidente médico comigo, eu saí de casa para fazer o exame. Era uma videolaparoscopia e aconteceu da médica, assim, ó, perfurou meu intestino. E ela não viu que perfurou e fechou a cirurgia. E eu comecei a vazar por dentro e quase tive uma infecção generalizada. Se não fosse um médico ali na hora que olhou aquele sintoma e vamos abrir, e abriu, e entrou na cirurgia dela, assim, metidamente, que nem eu digo, e viu que tinha uma perfuração intestinal, tentou remendar, não deu certo. Aí grudou todo o meu intestino por dentro, não deu certo. E eu comecei a ficar eu tinha um filho de 1 ano e 10 meses. E ele ficou lá. E eu olhava aquelas pessoas e eu sentia raiva, né? Eu senti muita raiva. Eu sentia inveja dos que estavam saudáveis lá dentro. Eu olhava assim, mas todo mundo se divertindo dentro desse hospital aqui trancado. E isso que eu estava dentro de um hospital particular, num quarto privativo, onde eu recebia visita todo o tempo e tinha as pessoas mais importantes ali comigo naquele momento. Eu fiquei revoltadíssima. Foi um belo dia que a filha de uma amiga minha tinha sido diagnosticada com câncer com 5 anos de idade, e ela curou o câncer dela, e ela passou por toda a fase do tratamento, e eu olhei para aquilo e disse assim, só um pouquinho. Uma criança de 5 anos
passou por um processo de quimioterapia, passou por... eu usei aquela coisa no pescoço aqui, né? Aquele intracate. E aquela guriazinha tinha aquele troço aqui também para receber a medicação. E eu tô fazendo fiasco, uma velhota. Não, só um pouquinho. Aí eu comecei a enfrentar aquela coisa da rebeldia. Aí o meu intestino, depois de 5 cirurgias, começou a reagir. Porque eu comecei a parar de lutar com aquilo, aceitei a porcaria que tinha acontecido comigo, e a vítima... É isso. A vítima. O processo de aceitação. Né? O processo de aceitação. No momento que tu diz pro teu corpo, tá, vem, recebo. Não gosto, mas recebo, aceito. Isso. E vamos pra cima. E quando exatamente. Aí eu tive que usar aquela bolsa de ileostomia na minha barriga, fazendo as minhas necessidades pela barriga. Pensa, que coisa mais horrível e fedida aquilo, todo o tempo. E eu pensei, bom, eu fiquei com muita raiva daquilo, muito nojo, mas eu comecei a tirar um sarro. Putz, agora eu tô com 2 anos. Um embaixo e em cima. Sabe? E aí começou aquilo, então, a ajudar no processo, que é o mesmo processo para todas as doenças. Então, não importa a doença que tu estiver passando agora, não importa a luta que tu estiver passando agora, desde que tu enfrente a luta com coragem, com perseverança, acreditando em Deus, né? Eu acho que, assim, que nem eu falei, eu me abri, depois que eu aceitei, tá, então agora vamos ver então como é que é isso aí, né? Depois que eu aceitei que eu não estava sozinha, que não era um castigo, que a gente se coloca nesse lugar de castigo, né? E que eu não quis ser vítima em nenhum momento, aí eu comecei a me abrir para as outras coisas, né? Aí eu comecei a ver assim, então eu vou procurar da melhor forma possível. Aí eu fui atrás de meditação, eu fui atrás do reiki, do autoconhecimento, e eu já estava nesse processo já, sabe? Eu já estava fazendo, já tinha feito, eu fiz uma alimentação super detox para entrar